Boa noite! Hoje vocês vão ficar sabendo como funciona, como é o tratamento da esclerose múltipla em Portugal. Nós temos um convidado que é o Afonso. Boa noite, Afonso, seja bem-vindo. Boa noite, como está? Como está? Tudo bem, eu acho muito legal, muito bonito o Tudo, sotaque de vocês. tudo, Eu acho muito, tava falando que eu acho muito como vai? bonito, muito engraçado o sotaque de vocês. Eu também eu tenho uma tendência enorme, a falar brasileiro. Eu quando estou a falar com alguém do Brasil, acho que se eu morasse no Brasil, era daquelas pessoas que ficava com o sotaque rapidamente do Brasil. Tive desde pequenino que eu tive uma grande amiga pronto, ela tinha uns tios que moravam no Brasil e que eu tive ligações desde pequenino que tive ligações aí ao Brasil. Pronto, essa é uma amiga minha que ela neste momento está no Brasil e sempre fiquei com uma ligação muito grande uma ligação muito grande ao Brasil. Que legal. Eu vou falar uma introduçãozinha, daí eu quero te fazer algumas perguntas, Afonso. Eu só queria contar então como que eu conheci o Sim, Afonso. No começo do meu perfil, eu saí disparando um monte de post em um monte de grupo de Facebook, até que eu cheguei no grupo que o Afonso criou, que o Afonso Cuida, que é um perfil, um grupo no Facebook, que nós tomamos conta da esclerose múltipla, onde ele reúne vários pacientes do Brasil e de Portugal, tira de todo mundo, conecta pacientes e médicos, é muito legal o perfil. E conheci ele lá, ele me mandou umas mensagens, eu tava mandando muito post pra lá, e a gente foi ajustando as coisas e no final deu tudo certo. Então, só para agradecer essa parceria que foi se criando e a gente se ajuda bastante lá no grupo também. E você, então, é natural, nascido e morador de Portugal, Afonso? nós é que agradecemos, doutor. O doutor tem sido uma ajuda preciosa, tem sido uma ajuda preciosa quando aparece alguma dúvida, quando aparece alguma dúvida, eu pelo menos encaminho sempre para o doutor Mateus e tem sido uma ajuda preciosa tem aparecido em toda a comunidade de esclerose múltipla. É, Eh, dentro do eu possível, sempre é mais fácil responder uma dúvida que não é tão pessoal assim. Às vezes eles querem que eu fale, não, doutor, no meu caso, o meu remédio, posso tomar, não posso. Às vezes é difícil dar essa certeza, mas quando é uma pergunta mais genérica sobre a esclerose, fica mais fácil de responder. Sim, e às vezes é assim, por muito, eu por mim pronto, era assim, por muito que o acesso seja fácil ou que nós tenhamos acesso fácil aos neurologistas, às vezes aparece uma dúvida e o doutor acha que ainda tem esse canal ainda tudo muito fácil, ultra fácil e informação muito. Eu peço desculpa porque eu disse ao doutor, eu tenho um ligeiro problema que custa-me alguma dificuldade em dizer algumas palavras e às vezes o democratizar a informação sobre esclerose múltipla e acho que aí nesse campo eu fiquei a saber muita coisa que não sabia sobre esclerose múltipla e tenho essa informação graças ao doutor Mateus e a gente só tem a agradecer toda essa informação que o doutor Mateus tem trazido pronto, junto de todos os doentes e é uma informação super preciosa. Inclusivamente, eu tenho uma guia no grupo exclusivamente criada para a informação do doutor Mateus. Tem lá no grupo, procuro ter a informação mais ou menos organizada, porque nos grupos a informação é difícil organizar a informação. Ele tem uma parte que é as guias e eu procuro, já tenho lá uma parte que tem lá relativamente às publicações do Dr. Mateus, estão lá uma parte que é dedicada
só às suas publicações. Obrigado. E me conte sua história, então. Como é que foi que você descobriu? Que sintoma que você teve? Que remédio que você usou? É assim, eu sempre tive as minhas manifestações da minha esclerose múltipla sempre foram visuais. Nunca tive outras manifestações a não ser nos olhos. Assim, eu tive pequenos. Eu, se for a buscar o meu historial da minha esclerose múltipla, vou buscar, pequenas. Eu tinha crises de epilepsia, eu lembro-me de ter crises de epilepsia quando jogava futebol, quando era miúdo, na escola primária. Na escola primária, ao fim de jogar futebol, ficava muito cansado e tinha crises de visão dupla. Na altura achava aquilo, até achava graça, pronto, até achava piada, pronto. São crianças e tal. Só me preocupei. Lembro-me a primeira vez que me preocupei, eu era um miúdo que chorava muito facilmente. E foi a primeira vez que me preocupei. Foi numa aula, devia ser maio, junho, que começa a vir aqui em Portugal, começa a ter o calor, e devia naquelas alturas em que há os tais chamados pseudosurtos, não é? Devia ser uma altura, digo eu, porque aconteceu numa aula, eu começo a esfregar o olho e tal, começo a ver e tal, começo a choramingar. E a professora de Ciências da Natureza foi uma senhora que marcou, foi a professora da minha vida, na altura diz-me assim, então o que é que se passa e tal. E eu a chorar disse, estou a ver duas professoras. Pronto, pronto, e como era a professora de Ciências da Natureza, ela estava um bocadinho mais, diz assim, olha, tens que falar com a tua mãe e ir a um oftalmologista. E pronto. E a minha mãe assim foi. Pegou em mim e foi ao oftalmologista. O oftalmologista viu-me, observou-me, mas desvalorizou aquilo. Pronto, a minha mãe também, aquilo passou e o que é certo, aquilo passou, pronto. E não voltou a aparecer. E não voltou a aparecer até aos 19 anos. Até eu entrar, quando me voltou a aparecer outra vez, de forma assim mais acentuada, e aí foi a primeira vez que me apareceu de forma acentuada. Portanto, foi aos 19 anos que eu tive a primeira crise de epilepsia que durou mais tempo, mas que ninguém suspeitou que fosse esclerose múltipla. Portanto, eu fui visto por um oftalmologista, receitou-me lentes prismáticas para corrigir, porque a vista desviava, ficava estrábico, e entretanto, pronto, depois fui visto por mais alguns oftalmologistas e tal, fizeram-me testes aos olhos, disseram-me, olha, você tem o músculo esquerdo da vista esquerda tem um problema, pronto. E voltou, e andei dos 19 anos até aos 34, não, depois parei com as lentes prismáticas, porque as lentes disseram, olha, o prisma tende a pedir mais prisma, e eu fiquei assustado com aquilo. Portanto, eu sabia que o prisma era para tirar, era para desaparecer, e daí eu queria tirar o prisma, querer que o prisma desaparecesse. E assim foi. Fui consultar, fui visto por 3 ou 4 oftalmologistas nesse espaço de tempo, até aos 20, 21, 22 anos, por aí. Nenhum desconfiou, nenhum me disse, olha, tem que ir a uma consulta de neurologia, nenhum desconfiou disso. E a doença andou mais ou menos sossegada, pronto. E, entretanto, voltou outra vez a aparecer, eu tirei o prisma, entretanto, e a doença, voltei outra vez a ter outra crise de epilepsia aos 34, ao perto. As primeiras aconteciam ao longe. Voltei a ter outra vez outra crise de epilepsia ao perto. E essa ao perto incomodou-me, porque não podia estar ao computador. As outras eu até controlava mais ou menos, às vezes quando aparecia assim momentaneamente, controlava, mudava-me o sítio da sala, em vez de estar de um lado, estava do outro e tal. Mas ao perto, a coisa... Eu fui fazer na altura, o médico disse-me, olha, isto há uma coisa que pode fazer, mas que não há garantias que funcione, que é fazer
ortótica, que é fazer exercícios para treinar a convergência dos olhos. Mas que aquilo é indicado para os miúdos, para os miúdos, para as crianças. Não há garantia nenhuma que funcione nos adultos. Pronto, e eu fui experimentar. Fui fazer aquilo foi muito peculiar, porque a técnica que me fez os exercícios, aquilo dizia-me assim, olha, hoje esqueça que aqui venho, porque não funcionava. Pronto. Ao fim de um mês eu estava recuperado. Pronto. Até que em 2007, acordei, aquilo começou, foi num sábado, apareceu-me uma dor de cabeça enorme, e comecei a sentir em conjunto com a movimentação dos olhos, a doerem muito os olhos. Pronto, e fui visto, depois na segunda-feira, fui visto pelo oftalmologista. Primeiro não viram nada, depois fui novamente visto por outro oftalmologista, também não viu nada, disse-me que tinham que fotografar o fundo do olho. Na sexta-feira dessa semana já estava cego, até que, pronto, disseram-me, olha, teve um AVC. Você teve um AVC? Pronto, eu fiquei assustadíssimo. Disse assim, olha, teve um AVC, vamos ver se recupera 60% da visão desse olho, e se não, daqui a meio ano não repete o outro olho. Pronto, e entretanto temos que confirmar. O primeiro diagnóstico que tive foi neurite óptica isquémica. E entretanto o médico que me dava consultas aqui como é que funciona? Nós temos o Serviço Nacional de Saúde. Até aí não tinha feito ressonância ainda. Ainda sem ter feito ressonância. Tínhamos o médico, aquilo que tinha dito era, olha, vamos fazer a angiografia fluorescénica, que era fotografar o fundo do olho, para confirmar a neurite óptica. E depois os exames que ele pretendia fazer eram um TAC, e depois, se o TAC não desse nada, fazer um ecodoppler às carótidas. Eu suponho que ele suspeitasse de um tumor ou uma coisa. Não, entretanto eu mandou-me fazer um ecocardiograma para ver como é que estavam as válvulas e tal do coração, mas deu tudo normal. Não, deu tudo normal. Pronto. E entretanto eu fui fazer, indicaram-me à minha sogra aqui em Chaves. Eu moro no norte de Portugal. E os meus pais são do centro de Portugal. Portanto, à minha irmã indicaram-lhe o mesmo médico no Porto. E, entretanto, eu fui a essa clínica no Porto. E o médico lá disse-me assim, olha, daquilo que me está a contar, com esse historial todo de diplopias e não sei o quê, não me parece que isto seja uma doença. O meu colega, ao pôr cá isquémico, achou que foi um bocadinho longe demais no diagnóstico. Me parece que isto não tenha caráter isquémico, tenha caráter. Eu vi-me grego para fixar o termo desmielinizante. Eu acho que isto é uma doença do foro nervoso, uma doença desmielinizante. E em vez de fazer o TAC, eu sugiro que faça uma ressonância magnética. Pronto. Eu vim para Chaves e o médico concordou. O oftalmologista disse assim, olha, vamos fazer a ressonância magnética. Pronto. E fiz a ressonância magnética. E na ressonância magnética, na altura, ainda não havia os critérios os critérios de McDonald. Veio os critérios de Barkov, lá vem da imagem, e veio logo que cumpria os critérios imagiológicos de Barkov para a esclerose múltipla. Depois fiz o resto dos exames e pronto. O único exame que deu negativo, no meu caso, foi o líquor. A punção lombar, o líquor é que deu negativo. Depois acabei por fiz esse exame, pronto, fiz.
fiz o resto para diagnosticar, fiz potenciais evocados e tal. Então, antes da gente falar dos seus tratamentos, alguém aqui acabou de perguntar como é que funciona o sistema de saúde. Deixa eu explicar como é que funciona no Brasil, daí você explica como é que funciona no Portugal. Então, aqui no Brasil, a gente tem basicamente 3 opções. Ou a gente usa o SUS, que é o Sistema Nacional de Saúde, que é totalmente gratuito para todo mundo, ou a gente paga, muitos aqui pagam um convênio, um seguro-saúde, que a gente pode ir nos médicos que a gente quer fora do Sistema Nacional, ou a gente paga em dinheiro tudo o que a gente quiser. Vai na consulta do médico tal e paga a consulta em dinheiro. Vai na consulta de não sei o que e paga tudo em dinheiro. Então tem 3 opções. Ou você paga tudo em cash, tudo em dinheiro que você quiser, que é muito caro, quase ninguém faz isso. Ou o que a gente faz é ter um seguro-saúde, que a gente paga todo mês uma quantia, R$100, R$200, R$500 todo mês, para ficar segurado e poder fazer exames sem custo adicional, poder fazer consulta sem custo adicional, mais rápido que na saúde gratuita. Ou a gente usa a saúde gratuita, que é o Sistema Nacional de Saúde, que a gente faz consulta, faz internamento, pega remédio, totalmente gratuito, sem custo nenhum, já está nos impostos, no governo, mas muitas vezes é muito demorado, deixa muito a desejar. Então são as 3 opções que existem no Brasil. A maioria fica no gratuito e alguns têm o seguro de saúde. Quase ninguém paga no dinheiro assim porque é muito caro. Aqui é muito simples. Aqui a esclerose múltipla basicamente assim, é tratada todo no Serviço Nacional de Saúde, no SNS, em meio hospitalar. Salvo raras exceções, mas que é muito assim, há sistemas, mas quase 99,9 é SNS, é Serviço Nacional de Saúde. Existem mas é uma coisa muito residual, em que o sistema dos bancários tem, mas é uma coisa muito residual. Portanto, quem tem esclerose múltipla é seguido, é encaminhado para um hospital público, tem que seguir, é seguido num hospital público e tem os tratamentos gratuitos, 100% gratuitos, no Serviço Nacional de Saúde e não paga rigorosamente nada. Não paga, é tudo gratuito. E pelo que eu já ouvi falar, aí tem muito remédio bom, pelo que eu já ouvi falar, né? Tem Ocrevus, Mavenclad, tem muito remédio de alta eficácia disponível. Há uma amiga inclusivamente, que está a ser seguida no primeiro hospital onde eu fui acompanhado, em Mirandela. Eu comecei a ser acompanhado em Mirandela, onde estava uma médica que me acompanhou inicialmente, a doutora Marta Freixo, e que ela neste momento tem uma variante surto-remissão, mas que está muito difícil de controlar, e que está a fazer o Kesimpta. Eu não sei o nome, peço desculpa estar a fazer publicidade, mas não sei o nome para fixar o nome do princípio ativo, não me recordo. Sei que ela vai começar o Kesimpta, que é um dos é um dos mais há pouca gente a começar a fazer. E ela vai usar o Kesimpta pelo Sistema Nacional de Saúde, gratuito. Exatamente, sim. Nossa, acho legal. Que deve ser. Há muito poucos casos a fazer. Eu fiz uma sondagem, ela por acaso não respondeu, está lá a 0%, mas eu pedi para responder, mas ela não respondeu. Mas pronto, sei que há um ou 2 casos a fazer, quer dizer, provavelmente haverá mais, mas sei que havia poucos casos a fazer o que é assim. Parece que aí a esclerose é muito mais valorizada pelo governo, porque aqui no Brasil eles soltam muito na mão dos convênios e não tem tanto remédio no SUS, no gratuito, no Sistema Nacional de Saúde aqui no Brasil, não tem muitos remédios. Kesimpta não tem, Mavenclad não tem, Ocrevus não tem.
tem poucos remédios no sistema gratuito aqui no Brasil. É assim, eu tive a curiosidade, tenho uma publicação no Instagram daqueles que estão lá. Aqueles são os que estão aprovados pelo Infarmed e que estão a ser comercializados. Porque é assim, há outros medicamentos. Eu costumo receber uma newsletter da WebMD que existe em brasileiro também, a WebMD já publiquei em brasileiro. Mas eu até nem sabia, nem tinha conhecimento agora de alguns medicamentos que vêm na última newsletter. Mas já estão aprovados cá, mas ainda não estão comercializados. Portanto, o Infarmed ainda não... Por exemplo, há um medicamento que eu não me recordo agora o nome, que os espanhóis, os nossos vizinhos aqui ao lado já estão a... que é o Simpés, o doutor deve... Zipósia? Tem o Zipósia. O Zipósia, exatamente. Eles já estão a usar aqui os espanhóis já estão a usar, mas nós ainda não o temos aqui. Já está aprovado pelo Infarmed, mas não está a ser comercializado. Nós temos o mais recente que foi aprovado, é o Panvori, acho que é assim que se chama. Ixi, esse eu não conheço. Panvori. O Panvori, acho que é assim. Eu acho que o nome que é assim que se chama. Eu acho que é o mais recente, é um dos que eu vi, que eu tenho lá, está lá na publicação, está lá, que não sei qual é o princípio ativo, não me pergunto, eu tenho lá na publicação do... Peço desculpa, doutor, não queria de forma nenhuma. Não tem problema. Então, pelo que eu entendi, a esclerose múltipla de Portugal parece ter muita atenção do governo. Então, quase todo mundo trata no Sistema Nacional de Saúde, é encaminhado e vinculado a um hospital, onde vai fazer exames, consultas e pegar o remédio. Sim, os outros subsistemas, que é o sistema dos bancários que é outro sistema, existe outro sistema que é dos funcionários públicos, que é a ADSE, mas só tem os medicamentos mais baratos. Portanto, eu tenho... Só tenho acesso ao Betafron, ao Copaxone, ao Revif, a esses medicamentos através da ADSE. Os outros, eles fogem, não têm acesso. Não. Esse tem que ser, por isso é que eu digo que é residual, é muito residual o que é dos SAMs dos bancários. O SAMs é o sistema dos bancários e a ADSE é o dos funcionários públicos. Mas é uma coisa muito... Quase ninguém é tratado através desses sistemas. É quase tudo pelo sistema, pelo SNS. Aqui no Brasil, muitos que têm seguro de saúde ou convênio de saúde também se tratam no SUS e pegam o remédio do SUS por causa do preço. Mas vocês aí estão de parabéns, estão assim muito na frente do Brasil. O Brasil tem pouquíssimos remédios gratuitos disponíveis e os poucos gratuitos disponíveis, muitas vezes eles põem 1000 barreiras para conseguir. É muito burocrático, difícil, chato, nega, falta. Tem mês que tem mês que não tem. Os pacientes sofrem muito aqui. Mas é assim, doutor, nós inclusivamente, no grupo, é assim, já tivemos vários casos de doentes com esclerose múltipla que têm possibilidade, ou porque têm família, têm descendência, basta ter descendência portuguesa, para conseguir ter nacionalidade. Para conseguir ter, tendo nacionalidade é muito mais fácil, não é? E que para virem para Portugal, não é? Conseguem vir para Portugal por causa exatamente da questão da medicação. Que é um dos pontos quem tem... Pronto. Pois é, porque... Eu compreendo, quer dizer, quem tem uma doença, eu compreendo, quem tem uma doença crónica, que se veja numa situação de difícil acesso à medicação, tem a oportunidade de dizer assim, eu
eu tenho amigos meus, tenho amigos meus que têm possibilidade de ter cidadania brasileira e que trataram disso. Obviamente, eu dizer assim, eu também se tivesse, também tratava de dupla cidadania. Nunca sabem o dia da manhã as coisas. O doutor imagina, estamos a viver a guerra da Ucrânia. Não é dizer assim, olha, para onde é que nós fugimos se a guerra chegar aqui? Não é dizer assim, olha, nós fugimos para o Brasil, porque é o sítio onde nós falamos português, não é? Não é? É o sítio onde os portugueses fogem todos, se houver alguma coisa, porque é que falamos a mesma língua. Não é? É o É isso sítio. mesmo. Percebe? É uma questão cultural, porque é o país que não, a primeira barreira é a barreira da língua. A barreira da língua está ultrapassada. Está ultrapassada. Pronto. E para o brasileiro que tiver que ir para Portugal se tratar, às vezes, se tiver cidadania, consegue, às vezes, por exemplo, Mavenclad, que é um comprimido uma vez no ano só. Pode passar os outros 11 meses no Brasil. Então, eu não acho tão ruim assim ir para lá. Sabe, doutor, e aqui agora, eu lembro-me achou que foi com o doutor Mateus que eu ouvi, e falei agora, e falei há pouco tempo com uma colega que também tem há pouco tempo esclerose múltipla, que é uma moça nova ainda, e com uma mãe de outra moça, em que já estão a filosofia. Quando eu, há 14 anos, eu estou a fazer, há 14 anos, a filosofia só via Copaxone, só via interferões. Eu comecei com o betaferon, mas dei muito mal com o betaferon, tive muitos efeitos secundários e depois passei para o Copaxone. Mas a filosofia há 14 anos era tratar primeiro com remédios com esses, também não havia mais nenhum, quer dizer, o último que havia só havia o Tissabri, portanto, não havia ali, era o fim de linha, era o Tissabri. Agora, essa moça, a Ana, está a ser tratada já com o primeiro tratamento já é o Tissabri, já não é o e a outra, a mãe da Joana também a Joana está a ser tratada com o rituximab. Portanto, já estão a tratar com remédios um bocadinho mais agressivos logo no início da doença. É isso. Eu julgo que foi isso. Isso é algo que eu prego bastante aqui, de tentar cada vez mais cedo usar esses remédios bons para a gente conseguir travar a doença no começo mesmo, e não ficar usando remédio fraco, aumentar um pouquinho, e quando vê, perder o tempo de controlar a doença. Então, cada vez mais a medicina se encaminha para a gente usar os remédios de alta eficácia cada vez mais cedo. E aqui a filosofia. Eu, quando comecei o diagnóstico, era extremamente difícil alguém conseguir passar para o Tissabri. Só passava para o Tissabri quando a coisa já estava muito, muito mal. Mal, porque era assim Hoje eu começo muitos pacientes com Tissabri como primeira medicação, igual a sua colega. Pois, mas a filosofia, julgo que aqui agora também a filosofia também já está a mudar, felizmente, também para eu felizmente é assim, também parece-me que é assim, eu tenho já faço o Copaxone há 14 anos, a ressonância, não tenho lesões ativas, e as que aparecem são sobreponíveis. Portanto, parece-me que não será motivo para passar para outra medicação, não sei, digo eu. Mas para já que está controlado, está tudo controlado, clinicamente não tenho... clinicamente até agora outra coisa que tinha estado, que é a parte da depressão, a parte emocional, mas até essa parte agora ultimamente tem estado estável. Pronto, que andava assim com um bocadinho mais um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos estável, mas até essa tem estado bem. Então, e como é que foi a sua história de medicações, então? A gente cortou a conversa lá no diagnóstico. Você fez a ressonância, deu critérios de Barkoff, McDonald, esclerose múltipla. De qual foi o primeiro remédio que te deram? Ou como é que te falaram da esclerose?
é assim, eu depois a primeira consulta que eu não queria, eu depois disseram-me assim, vai ser acompanhado aqui pelo médico aqui em Chaves. E depois disseram-me assim, não, olha, afinal depois eles conferenciaram os dois oftalmologistas, eu fui diagnosticado por oftalmologia. A primeiro diagnóstico vinha no critério de imagem, já vinha lá o diagnóstico, basicamente. Vinha já a médica que vinha lá o diagnóstico, aparecia lá o diagnóstico, pronto. E disse assim, vai aqui para um médico, era um médico espanhol que estava aqui, e depois eles conferenciaram os dois, disse assim, olha, afinal não fica aqui em Chaves, vai para Mirandela. Mirandela é uma cidade que fica aqui a 60 quilómetros de Chaves, porque está uma médica espanhola que já esteve aqui em Chaves e que ela está mais por dentro da esclerose múltipla do que... Pronto, e eu está bem, e eu depois andei a investigar e realmente ela tinha artigos científicos até de esclerose múltipla no PubMed, publicados e tudo. Pronto, e acompanhou-me durante 9 anos até ir para a Corunha. Ela era da Corunha, era da Galiza e acompanhou-me durante 9 anos. Mas eu, entretanto, nesse espaço de tempo, disse assim, eu não vou ficar aqui sem saber o que é que isto é. Pronto, havia muitas interrogações, e eu, entretanto, fui ser consultado no Porto. A doutora Maria José Sá, que era do Hospital São João, que é o Hospital Central, há 2 hospitais centrais, o Hospital São João no Porto e o Hospital Santa Maria em Lisboa. E eu fui, aqui no Norte é o Hospital São João, e eu fui ao Hospital São João, fui a uma consulta privada de uma médica que era do Hospital São João. Pronto, e ela fez-me, é que mandou fazer os potenciais evocados, mandou-me fazer, é que fez o resto das análises, fiz a ressonância magnética à cervical, que deu uma lesão, tinha uma lesão aqui na cervical, tem uma lesão pequenina, uma lesão muito pequenina, que não aparece sempre em todas as ressonâncias, em algumas aparece, noutras não aparece, é muito bonito, mas é suficiente para me causar problemas urinários, pronto, e ela disse assim, olha, ao fim das 2 consultas que eu fui lá, ela disse assim, olha, para mim tenho um diagnóstico feito, mas a minha colega, ela já foi, aqui em Portugal, os neurologistas têm um grupo que é o GEM, que é o Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla. E ela já tinha sido presidente do GEM e a minha neurologista tinha sido a secretária. E diz assim, olha, a minha colega costuma mandar fazer as punções lombares, vêm parar aqui para o São João, e ela de certeza que ele vai pedir uma punção lombar. E assim foi. A doutora, quando eu tive consulta em Mirandela, eu ia muito nervoso, eu disse assim, olha, doutora, depois eu fui a Mirandela e tal. Na altura, depois entretanto, eu estive à espera da consulta. Na altura só tínhamos fórum, o fórum, não havia Facebook. Quer dizer, o Facebook estava a aparecer. Eu criei um nós na altura em que foi nesse período de tempo. E então nós tínhamos um fórum que era um fórum da Bayer, do Betafron. E entretanto, eu para me registrar no fórum tive lá um problema. E aquele tinha lá um número, eu não sabia, não, eu depois quando fui ao Porto, antes disso, quando fui ao Porto, diz-me assim a médica, o doutor Maria José Sá, então eu não posso ser acompanhado aqui? Não, tem que ser na sua área de residência, por causa da medicação. Eu não fazia ideia da medicação, que era necessário, pronto, que era necessário ter a medicação perto, tinha que ir todos os meses buscar medicação e mais. Não fazia a mínima ideia disso. Não, ela
pronto, e assim foi o facto de, pronto, foi mais um ponto para ir, para ficar em Mirandela. E depois, quando foi para ficar em Mirandela, tínhamos o fórum, não é? As nossas dúvidas eram esclarecidas no fórum, a gente punha a dúvida, tinha que esperar que alguém respondesse, era notificado por e-mail na altura. Estamos a falar de coisas de há 14 anos atrás. Há 14 anos, isto, em termos de tecnologias, parece que há muito tempo, mas pronto, entretanto, eu liguei para aquele número, era a enfermeira que dava apoio ao Betafront. E ela diz-me assim, olha, eu sou a enfermeira que dou apoio ao Betafront. E eu pensei que eram de dúvidas do site. Pronto, eu não fazia ideia que havia enfermeiras de apoio à medicação e tal. Olha, eu por acaso estou em Mirandela e tal. E ele diz assim, olha, eu vou é para ser acompanhado em Mirandela. Quer que dê uma palavrinha à médica? E ele disse assim, olha, se não vou pedir muito, pronto. E entretanto, ela falou com a médica e pronto. E depois, na altura, quando foi, a doutora Marta diz-me assim, olha, tenho 2 medicamentos para lhe dar à escolha. Ou vai escolher o Rebif, ou vai escolher o Betafront. Eu disse assim, olha, eu tenho o dever moral, porque em virtude do que se passou pronto, escolher o Betafront. Então o Betafront vai ser o primeiro remédio? Foi o meu primeiro remédio. Mas dei muito mal com o Betafront. Dei muito mal. Tive muitos efeitos, os efeitos pseudogripais o flu-like, que é febre, dor no corpo. Mas o pior nem era tanto a dor, nem era tanto o meu problema principal, nem era tanto a dor, porque eu a dor tomava um Benuron, já sabia como é que havia de controlar a dor, como é que eu quando era Benuron já sabia que se tomasse o Benuron, eu estava aqui no sítio onde estou, mais ou menos aqui. E então eu dava ao fim de jantar a injeção e esperava até o limite de não aguentar a dor. Quando não aguentava a dor é que tomava o paracetamol, que era para aguentar o máximo depois mais prolongado. Mas às vezes com 2 conseguia controlar, às vezes tinha que tomar 3. Quando tomava Brufena e tinha que tomar mesmo ao fim de comer, por causa de ter comida no estômago, pronto. Mas mesmo assim tinha que tomar outra vez Mas o problema, a dor eu controlava assim. O problema era no dia a seguir, ficava de ressaca. Literalmente, aquilo era uma ressaca, ressaca. Eu como qualquer jovem na idade, exagerei nos 17, 18 anos, exagerei em alguma. Aquilo que no dia a seguir apanharam uns copitos a mais, era exatamente como eu me sentia. Estava moralmente aquilo estava em baixo, sentia-me. Eu durante 1 ano e meio perdi 1 ano e meio da minha vida. Perdi 1 ano e meio, quer dizer, não foi 1 ano e meio, foi durante 1 ano e meio, dia sim, dia não, parece que não vivi. Porque aquilo deitou-me muito, muito abaixo. Eu, quando depois passei para aquilo dizia-me, pronto, isto vai melhorar e tal. Até que houve uma amiga, houve duas amigas a quem eu deixo aqui, a Luísa Matias, que eu tenho a certeza que me está a ver, ou se não vir agora vai ver este vídeo depois e a adora, em que numa conversa em Braga diziam assim, olha, e a todos os doentes eu digo isto, a nossa vida enquanto doentes tem a ver com a qualidade de vida. Nós devemos fazer tudo para que a nossa qualidade de vida seja a melhor possível. Portanto, se tivermos de tomar mais um comprimido, tomemos o comprimido.
se tivermos que mudar de medicação, façamos tudo para que nós tenhamos a melhor qualidade de vida. Se não fossem essas palavras de me terem dito, dizer assim, olha, Afonso, tu não sabes o que é que o tempo que vais, é assim, faz para teres a melhor qualidade de vida possível. E foram essas palavras que me disseram que eu fui às urgências e fui ter com a minha médica e disse, não, doutora, eu não quero esta medicação mais. Isto não é viver, eu não morro do mal, entre aspas, não morro do mal, morro da cura. Isto é a cura que me está, entre aspas, não me estava a matar, mas estava-me a tirar a qualidade de vida. Pronto, e eu depois, entretanto, a médica diz-me assim, olha, temos duas soluções. O Rebif vai ter os mesmos efeitos, tem o grau de proteção, que eu disse-lhe assim, olha, doutora, se é para sofrer, então sofro uma vez por semana. E ela disse-me assim, não, o Avonex eu sou contra. Eu sou contra o Avonex. Eu só dou o Avonex. A médica, pronto, ela tinha aquela filosofia dela. Ela só receitava o Avonex aos doentes. Na altura o Avonex não tinha autoinjetor. Tinha que ir a um centro de saúde. Aqui o centro de saúde é a unidade de saúde primários. Tinha que ir ao centro de saúde para levar a injeção intramuscular. E então ela só receitava o Avonex aos doentes que ela via podiam não cumprir a medicação. Portanto, se fosse um doente que ela tivesse dúvidas que não cumpria a medicação em casa, ela receitava o Avonex. Mas, de resto, não receitava o Avonex. Achava como o doutor, olha, eu não gosto de usar esta palavra, mas achava que era um medicamento fraco. Achava que era um medicamento fraco. Esse é que achava que era fraco mesmo. Pronto. Eu não gosto de usar esta palavra, o doutor sabe que eu não gosto de usar esta palavra, mas pronto. E ela disse assim, olha, o Avonex está fora de causa. Essa eu não concordo. Você muda para o Avonex. Que o senhor mude para o Avonex, não. O Rebif, mas o Rebif vai ter o mesmo benefício, mas vai ter os mesmos efeitos secundários. Então só resta o Calpaxone, mas tem que tomar uma injeção todos os dias. Eu disse assim, doutora, venha a injeção todos os dias. Eu não tenho problemas nenhums não tenho medo de nenhum agulhas. E andei durante 5 anos, feliz da vida, a tomar uma injeção todos os dias. A minha vida mudou radicalmente para melhor, apesar de ter que dar uma injeção todos os dias. E aquilo era desagradável, porque aquilo no local da picada é como quem faz a barba, depois tem ali um ardor. Eu a certa altura desisti, porque aqui em Portugal de inverno é frio, tinha que pôr o gelo e tal. A certa altura fico com as mãos geladas, mesmo agora tenho as mãos geladas. Ficava com as mãos tão geladas que eu disse assim, não, opa, eu desisto de pôr gelo. Prefiro aguentar a picada, agora aguento a picada, o ardor da picada, pronto. Em 2015 passei para o 40 miligramas, pronto, e tenho mantido com esse. Que bom. Tenho mantido com esse. Então, pelo que eu entendi, ficou 1 ano e meio no Betaferon, passando muita ressaca e mal-estar, depois trocou para o Copaxone 1 vez por dia, depois foi para o 40 miligramas, que é 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, exato. Tenho mantido nesse até agora, pronto, e tive por meio, tive em 2013. Foi devido a eu na escola, eu era professor e neste entretanto, o que é que aconteceu? Aconteceu a coisa que eu menos esperava. Eu nunca pensei, eu sempre encarei a doença, assim, eu felizmente, pronto, é assim, com a ajuda da minha esposa, da minha família toda, pronto, toda a minha família, da minha sogra, da minha mãe, da minha irmã, são as 4 mulheres da minha vida, porque infelizmente o meu pai
na altura do meu diagnóstico já estava doente com Parkinson, o meu sogro já tinha falecido, mas entretanto, apesar de encarar, de levar a minha mãe, ficou surpresa comigo, porque eu era um bocado piegas, a palavra é mesmo esta, eu era um bocado piegas, qualquer coisa me afligia muito com isso, e era assim um bocado piegas, e a minha mãe ficou muito surpresa, porque da forma como eu encarei da forma como eu encarei a doença, pronto, e eu pronto, olha, disse assim, olha, mas isto não foi fácil, foi ter o pilar, ter o grande pilar da minha vida, ter a minha esposa ao meu lado, e foi ela que me ajudou muito me ajudou aqui muito, pronto. Houve aqui vezes que, olha, nós lemos os efeitos secundários do Avonex, a minha esposa disse assim, olha, eu não quero ler mais, e eu andei a sentir aquilo durante um ano e meio. Ela dizia-me, eu não quero ler mais no fórum, estávamos a ler no fórum, e eu não quero ler mais. Eu andei a sentir aquilo um ano e meio, por isso o doutor já pode ver. É um processo todo muito, 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 muito lento, que vai. Eu ao fim de 15 dias julgava que já tinha interiorizado a doença, mas não, aquilo demorou e foi pronto. Mas a coisa que eu menos contava foi ter uma depressão. Pronto. Foi em 2011 aparecer uma depressão. Esse é que eu não contava nada. Foi a doença ter vindo pelo lado emocional. Não contava. Pronto. Houve provavelmente outros fatores que teve a ver com questões de trabalho, felizmente na escola também não ter um melhor, pronto, houve um colega que me dizia, um amigo de doença, que me dizia que houve um processo de burnout, teria sido, na altura, falou nisso, mas o que é certo é que entretanto, aconteceu isso. E isso é que me fez ponderar a minha vida e pronto, tive que, foi mais um processo, tive a ajuda da minha sogra a ajudar-me aí nesse momento. Foi a ajuda da minha sogra que foi preponderante na ultrapassar a depressão. Foi uma coisa que acho que nenhum doente deve ser. Eu fui preconceituoso relativamente aos psiquiatras. Devia ter recorrido a um psiquiatra mais cedo. Acho que também fui preconceituoso, achava que um psicólogo que era conversa só de blá blá e que era só desabafar, mas não é. Acho que também se o acompanhamento psicológico tivesse sido de início, acho que também é importante isso nos doentes, serem acompanhados, pelo menos do lado psicológico, serem acompanhados desde o início, que é muito importante. Pelo menos essa parte, acho eu que provavelmente nunca teria sido tão... a depressão provavelmente nunca teria sido tão grave. Afonso... e entretanto... Deixa eu... Eu falo muito. Não, fique tranquilo. É que é o seguinte, eu acho que a gente tem mais uns 7 minutos de live, e antes que o Instagram me derrube, porque quando dá uma hora ele me derruba sem aviso, eu quero só agradecer todo mundo que assistiu a gente até agora aqui. Eu sempre falo que não é fácil ficar aqui no domingo, no Brasil é 6h30, no Portugal é 10h30, então todo mundo que abre mão de ficar no WhatsApp, no Instagram, e televisão, e para aqui e fica uma hora assistindo a gente conversar sobre esclerose múltipla, eu valorizo todo mundo que fica até aqui e eu agradeço. E daqui a pouco eu vou postar essa live no Instagram, no YouTube, então se você não está vendo ao vivo, está vendo mais tarde, curte, compartilha, entra no perfil do Afonso, entra no meu perfil, compartilha no grupo do Zap, entra lá na comunidade dele do Facebook, tem muita ajuda para todo mundo. Eu quero te fazer 3 perguntas que apareceram aqui no chat, que eu fui vendo ao longo que eles foram passando, eles foram fazendo perguntas para você. Perguntaram se você é aposentado, se você tem sequelas da esclerose, e se você... Qualquer outra? Se você tem sequela, qual que é a sua esclerose? Se é remitente, progressiva?
É assim, sou aposentado, não, sequelas visíveis não tenho. Quem me vir na rua aparentemente vendo saúde, ninguém diz que eu tenho esclerose múltipla, só se eu disser, é que as pessoas sabem. E a minha esclerose múltipla é surto e remissão. Você foi aposentado pela doença? Pela esclerose? Diga, diga, Você foi, diga doutor, não percebi. você foi aposentado por causa da esclerose? Exatamente. Porque é assim, o que é que eu precisava da parte emocional. Eu era professor, doutor. Eu precisava de estar bem emocionalmente. Eu precisava eu contava dizer assim, olha, eu tive um miúdo com paralisia cerebral que andava de cadeira de rodas e que eu disse assim, eu, se estiver em cadeira de rodas eu posso dar aulas. Eu era professor de informática, podia estar à frente de um computador e dar aulas. Agora, aquilo que era mais que era complicado é a dizer assim, eu preciso estar bem emocionalmente para preparar aulas e para lecionar as aulas. Eu tenho que estar bem, não posso estar, não posso estar em baixo quando vou dar aulas e descarregar não é? Dizer assim, É porque aqui no Brasil a pessoa tem que estar quase compreendo. morrendo para aposentar. Aqui, se a pessoa parece bem, já não aposenta. Tem que estar quase morrendo para conseguir aposentar. É muito difícil. Aqui, assim, aqui depende da profissão que a pessoa desempenha, que está a desempenhar. E depende, obviamente, das sequelas que a doença está a afetar. Obviamente, a mim, eu sendo professor, a doença afetando uma parte. Se eu fosse professor numa escola pública, há muitos colegas meus que são professores numa escola pública e o que é que acontece? Eles não estão a dar aulas, estão na biblioteca a dar apoio aos alunos. E eu aí conseguia estar, mas eu era professor numa escola privada. Numa escola privada não há dinheiro para os professores poderem estar a dar apoio, portanto só tinha uma solução, ou me aposentava ou ia dar No, aulas, não havia no seu caso, não então, havia outra juntou forma. a esclerose e um pouco de sequelas com muita da parte emocional, a parte cognitiva, então, tanto de preparar e dar aula, Sim, né? essa parte emocional, sim, essa parte emocional foi, foi, essa parte para. Pronto. Porque às vezes é muito difícil provar para o perito, para o avaliador, que realmente vocês têm algo emocional, que é verdadeiro, que não estão se fazendo. Às vezes é muito difícil provar isso quando não tem uma sequela física bem visível. Sim, não é nem sempre, não é fácil. No meu caso, eu já, para evitar essas situações, eu levava a ter relatórios de 3 neurologistas porque sabia que isso que ia ser uma batalha que não era fácil. Não era fácil de. Não era fácil não era fácil de. Pronto, mas felizmente consegui. Sei que há casos de colegas que se querem aposentar e que não conseguem. Pronto, mesmo que. Pronto, e outras batalhas que têm a ver com. No Brasil não têm vocês com atestado multiusos para ter benefícios fiscais e ter outros. Essa aí é outra batalha aqui que ainda é mais complicada. E o que você falou antes, eu acho que é muito É, importante a parte de buscar o psicólogo, buscar o psiquiatra, não ter preconceito com esses dois profissionais. No começo da doença, em qualquer dificuldade, não é só um desabafo. Realmente tem muito para melhorar com remédio, com terapia, tem muita coisa para melhorar. sim, o psicólogo, eu falo para mim, eu tenho uma psicóloga e ela procura dar estratégias para poder às vezes dizer assim, olha, o que é que tu podias fazer e procura dar-me estratégias para poder
para poder vencer determinadas situações. E ele disse assim, olha, se eu tenho sido acompanhado psicologicamente desde o início, provavelmente eu não teria os problemas que tive, não teria tido os problemas de forma tão grave. Ou seja, podia ter tido uma depressão, mas nunca era uma depressão tão grave quanto foi. Pronto, teria sido uma depressão provavelmente mais, porque doutor, eu não desejo aquilo que eu tive, eu não desejo isso ao meu pior inimigo. Não desejo isso. Acredito que foi muito mal, foi mesmo que no fundo e acho que porque é o que diz o meu psiquiatra, diz assim, olha, queira, por muito que o senhor tenha lido bem com a doença no seu inconsciente está lá, é diferente, você quer queira, quer não, está lá uma coisinha a dizer, você não sabe, o seu futuro é incerto. E é um facto, está lá um grau de incerteza no nosso subconsciente. E ele faz muito bem nas consultas de psiquiatria, também faz um bocadinho de psicoterapia. Porque muito do sofrimento da doença vem com a forma com que a gente enfrenta a doença, a forma como que a gente lida. Existe como sofrer menos frente à esclerose. Tem estratégias para adaptação física, para adaptação mental, para adaptação emocional. Então tem muito a ser minimizado para diminuir um pouco do sofrimento. Exato. Se nós conseguimos pronto, a forma como lidamos com as coisas, com as limitações que vamos tendo ao longo que a doença vai pondo, assim, eu sou muito apologista, eu digo muitas das vezes que assim, tudo isto é uma frase do Stephen Hawking, que é a capacidade de adaptação àquilo que a doença nos vai impondo. Quanto melhor a gente conseguir adaptar àquilo que a doença nos vai impondo, melhor a gente vai conseguindo viver. Portanto, não adianta a gente entrar em processos de revolta, estar a revoltar-se contra aquilo que não consegue fazer. Se a gente entrar nesses processos, não vai resolver coisa nenhuma. Não resolve nada, só vai agravar a doença e não resolve coisa nenhuma. Portanto, a melhor forma é a gente tentar adaptar-se à situação, às circunstâncias e tentar viver o melhor, da melhor forma, adaptando-se àquele momento. Ora, se não consegue fazer as coisas, não adianta estar a lutar contra uma coisa que é mais forte do que nós. Infelizmente, a doença é mais forte. Em algumas coisas é mais forte do que nós. Nós temos que recorrer às armas que a medicina nos dá, que muitas das vezes dizer assim, olha, não adianta, tem que ir lá com o remédio. Se eu tenho que tomar a fluoxetina ou tenho que tomar a mirtazapina para andar melhor, no caso da depressão, tenho que tomar paciência. Se eu tenho que tomar esses 2 medicamentos para andar melhor, tenho que tomar. Eu sei que se não os tomar, canto pior. Mas se tenho que tomar a tanzolosina e outro remédio que eu não me lembro agora o nome, para andar melhor da minha bexiga, também tenho que tomar paciência. Mas não vou fazer nada. Eu tomei meio desse para agora estar um bocadinho mais, para não estar tão nervoso. Eu sou muito ansioso. Tomei meio 0,25, não, é 5, tomei 25 não, 2,5. Tomei meio comprimido. Agora está um bocadinho mais calmo, porque já sabia que ia estar um bocadinho mais nervoso. E pronto, e correu isto muito bem, doutor. Estou muito mais descontraído. Pronto, e para não estar tão nervoso. Porque tinha receio sobretudo da minha fala. Que era, o meu grande problema é a fala. Mas você falou muito bem. Deu para entender tudo.
Mas o meu grande problema é na fala e eu disse assim, eu tenho receio de, às vezes de ficar muito nervoso, de começar a ficar muito nervoso e de me atrapalhar. E eu disse assim, bem, eu vou tomar, eu sei que posso ficar a ter aqui um ataque de ansiedade e e assim, não adianta. A gente tem que saber, eu conheço os meus sinais do meu organismo, e lembro-me daquela publicação que o doutor fez. Eu não posso, eu também não chego a exagero de andar à frente do espelho a fazer o. Mas estou muito atento aos meus sinais. Sinto, às vezes, pequenos formigamentos, pequenas coisinhas que às vezes digo assim: olha, lá está ela a dar os sinaizinhos mas estou atento a esses sinais, mas pronto. Tem bastante, A doença está lá. tem bastante gente elogiando aqui no chat, falando que deu para entender tudo. Tanto brasileiros quanto portugueses estão falando que deu para entender tudo, que foi tudo bem na sua fala. Eu fico também, pronto, é assim, eu às vezes procurar não, também não eu por acaso é assim, não, agora, olha, agora tá vendo? O doutor elogiou-me e eu bloqueei, agora eu bloqueei. Agora eu bloqueei, tive acima. Deixa que eu falo um pouco então para você se recuperar. Eu vou falar duas coisas só. Uma que eu fiquei bastante feliz agora, porque passamos de 7h35, 10h30, 11h35 aí, não lembro que horas que é, mas o Instagram não me derrubou mais. Então, no começo eu fazia uns posts muito polêmicos, com algumas coisinhas que não devia, e eu recebia todo dia alerta do Instagram. Ó, esse post aqui a gente vai retirar, esse story aqui a gente vai retirar, esse aqui infringiu as nossas regras, esse aqui não sei o quê. E antes eu fazia lives compridas, 1 hora, 2 horas, 3 horas de live. Só que daí, a partir que eu comecei a infringir as regras do Instagram, a minha live ficou obrigatoriamente em 1 hora. Então, quando chegava em 59 minutos e 30 segundos, aparecia um cronômetro aqui em cima, regressivo, e ele ia acabando. Quando ele zerasse, a live era derrubada. Mas então agora a gente já passou de 1 hora e não veio o aviso. Então eu acho que minha penalidade está indo embora. Então eu estou voltando a fazer lives maiores. Então fiquei feliz por causa disso. E outra coisa que eu Ok. outra coisa que eu queria falar, enquanto você respira um pouco, respira fundo para a gente conversar mais um pouco, respira, relaxa, fica tranquilo, é que... O que eu ia falar? Sim. Muitas vezes nas caixinhas que eu faço de perguntas nos stories, as pessoas perguntam: doutor, o que eu não posso fazer? O que eu estou proibido de fazer agora que eu tenho esclerose? O que eu não posso fazer de jeito nenhum? E a única coisa que realmente é proibida para todo mundo que volta e meia eu respondo é desistir, é se entregar. Todo o resto dá para fazer. Quer beber? Dá para dar um jeito, vamos negociar. Quer viajar? Vai viajar. Quer mudar de profissão? Muda. Quer ter filho? Pode ter. Então tudo dá para fazer combinando, negociando, vendo direitinho. A única coisa que não pode fazer é desistir. É deixar de tomar remédio, é deixar de fazer terapia, é deixar de viver. Exatamente. Olha, doutor, eu sou um bocadinho. Eu quando vejo um doente, eu procuro a primeira pergunta na conversa e sei que tenho uma senhora do Brasil que me está a ver e que provavelmente me está a ver, não quero dizer o nome dela mal, que é a Mish, que ela teve o filho diagnosticado agora há um mês, há cerca de um mês. E eu perguntei-lhe se o filho fumava e ela me disse que o filho não fumava. O filho não fumava. E porque eu quando tive, eu fumava, eu era fumador. Antes de ter o diagnóstico. E deixei de fumar. E na altura senti melhorias no meu estado geral, não só a nível de pulmonar, mas como a outros níveis também. E na altura não liguei muito porque é que aconteceu isso. Depois, quando tive o diagnóstico, andei a ler umas coisas e disse assim, o tabaco
o tabaco ajuda na progressão da doença e na altura eu associei muitas das vezes, aconteceu-me isto é verídico, não estou a dizer. Eu fumar um cigarro e a sentir o corpo todo com formigueiros. Isto aconteceu muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, nem três. Aconteceu muitas vezes e isto era inexplicável. Na altura, dizia assim, porquê que isto me acontece? Eu perguntava a outros colegas meus se acontecia. Não, pá, a mim não me acontece nada disto. Dizer assim, umas tonturas, quando a gente começa a fumar e tal, acontece a toda a gente umas tonturas, mas isso é normal do início de fumar, de travar. Mas ter formigueiros não acontecia a mais ninguém, só me acontecia a mim. Dizer assim, porque é que acontece só a mim? Depois encontrei a explicação porquê. As melhorias do resto do meu organismo, isso efetivamente melhorei a nível. Melhorei e eu digo assim, efetivamente dizem assim, o tabaco, eu tento convencer sempre as pessoas, tento convencê-lo sempre a deixar de fumar. Pronto, dizer assim. Eu quero agradecer os meus pacientes de Curitiba que me deram essa camiseta. É uma camiseta da esclerose com o CID e com o negocinho. E quero ver se vocês conseguem ler aqui atrás. Dá para ler? Cadê? Está ao contrário. Está ao contrário, doutora. Está ao contrário, não se consegue ler. Muito bem. Vou escrever então. É a minha frase que eu tenho no WhatsApp. Eu vou escrever aqui no chat. Vou escrever aqui embaixo. Que eu gosto bastante. Opa! O paciente não é só o paciente. Ele é o amor da vida de alguém. Então, vocês não são só o paciente, não é só mais um paciente com esclerose que está entrando no consultório. A gente sempre tem que fazer o melhor por vocês, porque vocês são pais, são irmãos, são filhos, são maridos, são avós, são tudo. Então, não é mais um paciente que está ali. É o amor de alguém mesmo. Então, a gente tem que fazer o máximo por vocês e não deixar vocês desistir. Não pode soltar a mão de ninguém. Exatamente. Mas é exatamente assim. Exatamente assim. Mas é importante ter, assim, o Dr. Mateus é assim, e permita-me que lhe deu, e não é um elogio balofo, acredito que é um elogio sentido, é assim, nós cá em Portugal dizemos assim, temos na geração da idade dos médicos, da idade do Dr. Mateus, é assim, temos uma aproximação muito maior com os... Mas sentimos que, por exemplo, os médicos no Brasil também existe, é diferente, porque assim, achou que a cultura também é diferente. Se os médicos cá têm um grau de proximidade maior, aí no Brasil é tudo muito mais próximo, porque não sei, tem a ver com a cultura, com a forma de ser, com o próprio trato do você, aqui não temos o senhor, não, aquilo de usar muito, tudo torna muito mais fácil. Eu vejo a forma como é que o doutor se relaciona no Telegram com os pacientes. Então, pessoal, hoje está tudo muito parado e tal. Ninguém. É muito. Eu vi ontem, já não sei como é que foi, que o doutor disse assim: hoje o grupo está muito parado, como é que é, pessoal? Tal. Isto ver aqui um médico a fazer isto cá em Portugal é quase impossível, percebe? É assim, ainda há muito. O distanciamento ainda é muito grande, percebe? Ainda é muito. Os médicos dão assim telefone, WhatsApp, ou quando vocês precisam tem que ir para o hospital? Não, eu da minha médica, isso não posso dizer. Eu vou mudar de médica agora. Houve uma situação, não interessa agora estar aqui a falar da situação,
Mas eu tinha mail, tinha WhatsApp e era muito rápida a esclarecer, tinha muito rápido. Não tenho razão de queixa nesse campo. Era muito rápido a esclarecer. Mesmo com o anterior neurologista também era muito rápido. O anterior, com a médica de Mirandela era mais complicado. Em termos humanos, ela era muito próxima. Era uma pessoa, em termos humanos, muito próxima. Mas era ao cabo dos trabalhos para falar com ela. Ela não respondia a mail. Para ir a Mirandela, eu tinha que ir, ela dizia-me assim, olha, não venha a Mirandela sem me telefonar a perguntar se eu posso atender. Ela estava em exclusividade no hospital, no público. Portanto, ela tinha, nos hospitais públicos, agora querem voltar a criar outra vez. Aqui em Portugal, o doutor, se ouvir notícias de Portugal, o que é que houve é que os hospitais está tudo fechado porque não há urgências de obstetrícia, de pediatria, está. As urgências fecham. Porque o governo o que acabou com os contratos de exclusividade, ou seja, os médicos tinham, no Serviço Nacional de Saúde, tinham contratos de exclusividade, ou seja, podiam, só prestavam serviço só no Serviço Nacional de Saúde e era-lhes pago um valor mais alto, e acabaram com isso, e como têm privados em que recebem mais dinheiro, acabam por fugir para os privados e pronto, são aliciados e compreensivelmente, pronto, eu também compreendo a posição dos médicos, não é? Eu fiquei bastante feliz que o Instagram me devolveu as lives longas. Eu acho que só minha esposa que não vai gostar muito, porque antes dava 1h, 7h30, já estava pronto para jantar. Agora vai até onde tiver papo. Gostei. Eu queria pedir uma dica. Se você for passar um final de semana em Portugal, o que você indica? Olha, doutor, é assim, há uma coisa muito bonita que vale a pena visitar em Portugal, que acho que é uma coisa única, cá, que é fazer uma subida no Douro, o Douro Vinheteiro. O Douro Vinheteiro, fazer uma subida de barco no Douro, tem que ser durante no mês de agosto ou na altura nos meses de maio, a partir de maio até outubro. Mas de outubro já é um bocadinho incerto. Portanto, pode apanhar o tempo nevoeiro. Mas o Douro Vinheteiro da Régua até Barca d'Alva, de barco, fazer de barco. Há do Porto até à Régua, de barco, onde fazem descidas e subidas, onde dorme dentro do barco, inclusivamente. Mas é muito bonito. Os brasileiros são bem recebidos em Portugal ou tem um pouco de preconceito, um pouco de chacota, não? Não, doutor. É assim, os portugueses são muito. Os portugueses são um povo muito acolhedor, muito acolhedor com quem nos visita. Não existe. Não, é assim, regra. É assim, não vou dizer que é assim, que não existe. Que são todos não, que não. Mas é assim, regra geral, eu por mim falo, é assim, todos, aquilo que é que somos conhecidos, é uma marca nossa, é que sermos um país acolhedor. Somos um país acolhedor e temos fama de sermos um país acolhedor e Portugal vive do turismo e temos uma comunidade brasileira muito grande aqui em Portugal. Temos aqui uma comunidade muito grande de brasileiros e acho que não existe esse. Também existe uma comunidade muito grande de portugueses no Brasil. Quase toda a gente tem um amigo ou tem não há português nenhum que não tenha ou um amigo ou um familiar no Brasil. Muito legal. Quando eu for para Portugal, eu vou divulgar no Instagram para vocês me darem dicas.
A minha esposa tem a irmã da minha sogra, a irmã da minha sogra está no Brasil, está no Brasil, como eu disse ao doutor, a irmã da minha, e os primos dela estão lá no Brasil. Tem essa amiga minha que está no Brasil com a mãe, tem lá a mãe. Toda a gente tem, se não tem um familiar, tem uma pessoa amiga que está no Brasil. Olha, eu há bocadinho esqueci-me de dizer, essa minha amiga ainda tem mais uma coincidência de vida. É que ela também tem uma enteada que também tem esclerose múltipla. Quando eu for para Portugal, eu vou divulgar lá no Instagram para vocês me darem dicas. Falei que quando eu for para Portugal, eu vou divulgar no Instagram para vocês me darem dicas mais atualizadas de onde ir. Não percebi. Quando eu for para Portugal, eu vou divulgar no Instagram para vocês me darem mais dicas daí. Ok. Mas há muitos sítios muito bonitos para ver. Para ver em Portugal, há muitos sítios em Lisboa e Porto. E estou a dizer, o Douro é uma coisa muito... acho que eu gosto muito do Douro, do sítio, como paisagem natural. Se gostar de paisagem natural, é muito bonito. Pronto. Mas no Brasil, de certeza, que há muito mais paisagem. Agora, assim, em termos de monumentos, se gostar de monumentos, no Porto e em Lisboa tem muito. Porto, Lisboa, Praga, tem muita coisa para ver. Em Chaves tem uma coisa única. Tem uma coisa única que foi descoberta há pouco tempo. Foi descoberta em Chaves umas termas romanas que são únicas foram descobertas por acaso, que são únicas na Península Ibérica, são as mais bem conservadas da Península Ibérica e as segundas mais bem conservadas da Europa. Estão em melhor estado. Aqueles estão em tão bom estado que quase que se pode tomar banho lá. Umas termas romanas. Houve um terremoto e ficaram soterradas. E pronto, descobriram aquilo. Mas que vale a pena a visita porque elas estão muito bem, vê-se as piscinas todas e merece a pena a visita porque Chaves é uma cidade antiga e tem muito património para visitar. Você sabe se o estrangeiro tem como ter tratamento aí também ou é só para quem tem nacionalidade? É assim, aqui só se tiver, tem que ter, se tiver autorização, tem que ter, imagino, vem do Brasil para cá, tem que ter, autorização de residência. Se tiver autorização de residência, basta ter autorização de residência mas para ter autorização de residência tem que ter emprego, tem que ter trabalho para poder ter acesso depois à medicação. Entendi. Para poder ter acesso à medicação, é o que precisa ter, é o que o nosso sistema obriga para ter acesso para ser atribuído o número de saúde, para ter um número do Serviço Nacional de Saúde, precisa ter autorização de residência. É isso que é necessário. Eu tenho uma paciente brasileira que fez consulta online comigo, mas que está em Portugal. Ela está se tratando e tudo, mas ela volta e meia vai e vem, que a família dela ainda é daqui, mas ela está morando e vivendo e fazendo tudo em Portugal. Mas aqui embaixo perguntaram se o estrangeiro tinha acesso, então ou tem que ter nacionalidade, ou tem que ter contrato de trabalho, autorização de residência para depois conseguir. Se tiver autorização de residência, sem que há casos em que tiveram autorização de residência,
e que nos perguntaram no grupo e pronto, e tiveram autorização de residência, porque arranjaram trabalho cá, se tiverem a arranjarem trabalho cá. E, pronto, e conseguem, depois também se estão a contribuir para a economia portuguesa, obviamente também têm que ter direito aos como é óbvio, não é? Acho que é a contrapartida do. Também existem agora, apesar das relações não terem ficado agora neste fim de semana um bocadinho mais, mas acho que não ficam, apesar nas relações bilaterais entre Portugal e Brasil, acho que há acordos especiais para há acordos especiais para em termos de como é que eu ia dizer, para em relação a outros países fora da Europa, não é? Por exemplo, é muito mais fácil para um brasileiro obter a cidadania do que imaginemos um cidadão da Argentina, não é? Percebe? Não sei se me faço entender, percebe? Sim. Não digo, não tenho nada contra o sistema da Argentina, não é? Mas que há acordos bilaterais, percebe? Digo, porque tem a ver com os laços que houve, que nos ligam Sim, porque... que nos ligaram de história. Porque aqui na América Latina, o Brasil é um dos poucos, não sei se é o único, dos poucos colonizados por Portugal. Quase todo o resto é Espanha. Então, por isso que a Argentina fala tudo espanhol, castelhano. E o Brasil... Exatamente. Os outros países vão ter ligações à Espanha, vão ter ligações mais fáceis com a Espanha. Por exemplo, a Argentina, etc., tem ligações mais fáceis com a Espanha, enquanto com é diferente. Acho que existem depois relações bilaterais com Portugal nesse campo. Pronto, também é assim, o doutor. O Brasil também acho que tem o facto de ser colonizado pelos portugueses, também acho que tem o seu lado também. Muito da cultura portuguesa acho que é muito rica, não é por ele ser português, mas pronto, acho que tem uma cultura, pronto, e acho que acho que deve ser motivo de orgulho do Brasil, também de muito da nossa cultura. Eu sei que o doutor Mateus não é descendente de portugueses de certeza absoluta por os nomes que o nome tem. Deve ser descendente de... Eu acho que tem um pouco de português. Tem Pedro, tem meu bisavô era Manuel. Manuel é português, né? Também tem descendente. O Vassan é descendência de quê? Alemão ou alemão? Austríaca? Acho que é alemão. Mas tem Pedro. Pois eu disse. Pois, o Pedro é descendência portuguesa. O doutor já superou a fobia aos aviões. Os aviões. Como é que vem do Brasil depois para cá? Oi? O doutor disse. Voltou. Foi um alerta. É uma aplicação que tenho aqui que é o alerta da medicação para tomar e a app sobrepõe-se a tudo. Mas eu acho que o doutor não disse que tinha. Eu acho que os brasileiros deveriam Não disse que tinha fobia. Eu acho que os brasileiros deveriam ter tratamento gratuito em Portugal, porque vocês nos colonizaram e tiraram tudo que a gente tinha. Tiraram nosso ouro, nossa madeira, levaram nossos índios. Então a gente devia ter passe livre em Portugal, tratar com tudo aí. Pois, e são outras questões muito complicadas são outras questões históricas que eu não tenho conhecimentos depois para... Eu também não.
Tô brincando, também não São, conheço tudo. pois, são outras questões que eu sei que foram. Há um livro que, do nosso jornalista que, do Carlos Fina, o que sei que. Mas que isso são. Às vezes pronto, historicamente não. A gente também tem que compreender as coisas no contexto histórico que elas apareceram, não é? Que as coisas apareceram, pronto, e também não sei. Não, mas no final foi muito bom. Eu prefiro muito mais falar português do que ter sido colonizado por espanhol. Graças a vocês a gente fala português hoje. Eu, eu não, olha, doutor, eu sabe que é uma coisa que eu gostava muito de. Eu tenho uma amiga que é a Ana. Eu sei que ela também deve estar a ver o live, deve estar a ver a live. E ela uma vez, eu conheci a Ana, ela mora, a Ana acho que é do Rio de Janeiro. E uma vez eu conheci a Ana ao vivo e a cores, ela veio para cá, e eu conheci a Ana em Lisboa em dezembro. Dizia-me assim, Ana, oh, você sabe quantos graus está no Rio de Janeiro agora? 42 graus com 90% de umidade. Ele disse assim, creio. São as duas coisas que me assustam no Brasil. É o calor, é um calor a gente, agora com a escose múltipla, a parte de, a gente ouve em algumas, a parte da falta de segurança, pronto, dizer assim, há zonas que vivo numa cidade pequena e sobretudo nós aqui, porque existe cá em Portugal também não pode ir também há sítios muito pouco seguros, não é? Portanto, há bairros em Lisboa e no Porto e mesmo aqui em Chaves também existem, mas vivo numa cidade pequena onde há uma relativa segurança. E quando vai para uma cidade grande, eu só tive uma experiência no Porto, de uma vez saí à noite de lá, e assustei-me porque disse assim, a partir das 7 da noite já não pode sair no Porto à noite. Já não pode sair, porque só vês, diz assim, agora já percebi porque é que o pessoal se mete tudo nos centros comerciais. Porque é que as pessoas se metem, nós fomos ao Porto, saímos a partir quando as lojas fecharam, eu e minha esposa, saímos, começamos a ver sem-abrigos e pessoas a dizer assim, fomos abordados, apanhámos um susto, foi a primeira noite, não voltámos assim. É um susto muito grande, é um susto muito grande. Essa insegurança, porque nós estamos habituados a uma cidade pequena em Chaves pode sair às 2 ou 3 da manhã, pode andar aqui na cidade às 2 ou 3 da manhã que não acontece nada. Não acontece literalmente nada, não se passa nada. Percebe? É a diferença entre numa cidade, num meio grande é muito complicado. No meio grande é muito complicado. Isto depois pronto, E aqui onde eu moro, que é em Curitiba, que é o sul do Brasil, é uma cidade muito boa, assim. Dizem que tem um clima mais europeu, então no calor não faz tão calor, mas no frio chega a ficar bem frio mesmo, fica bastante frio. Mas é uma cidade bem organizada aqui no sul do Brasil, tem um clima mais ameno, assim. Mas no Brasil tem, sim, regiões que ficam muito quentes, que o paciente com esclerose múltipla sofre bastante. é complicado. Essa parte do clima, do clima nós aqui temos é assim, Chaves também também tem algum, no verão é muito quente, também é muito quente, também chega a haver aqui alturas de 40 e tal graus
Mas também também tem muito calor. Mas não é, pronto, é assim, tem um clima geralmente temperado, pronto, não é que seja, é mais fácil controlar este tempo, viver assim neste clima que a gente já está assim mais ou menos habituado, já está mais ou menos habituado. Não, mas que bom. Ó, já deu mais de 1h30 de live. Se alguém tiver mais alguma pergunta pro Afonso, escreve aqui embaixo, porque lá já deve ser quase meia-noite em Portugal. Ai, aqui eu nem tenho isto aqui, nem tenho horas no computador. Deixa-me ver. Eu estou com o computador aqui a dar-me com o ecrã a dar-me luz, mas está muito desligado. E quem não faz parte da comunidade do Afonso, quem estiver assistindo ao vivo, quem estiver assistindo depois, ou quem estiver assistindo no YouTube. Só falar quem quiser existe nós tomamos conta da escola múltipla, que é um grupo que foi criado em 2008 e que tem muitas pessoas do Brasil. Há muita gente do Brasil e pronto, e nós procuramos ajudar da mesma forma. É claro que há assuntos em que nós não do lado há assuntos específicos que aparecem, que obviamente dizer assim pedem medicação, nós obviamente que são o grupo é essencialmente português, obviamente dizer assim existem grupos de esclerose múltipla que é muito, nós aqui não existem, por exemplo, houve um rapaz que pediu, apareceu no grupo em que tem uma doença rara, e vinha pedir ajuda com o Copaxone, em que ele iam escrever e pronto. Mas é assim, nós procuramos ajudar, tanto ajudamos no grupo já ajudamos brasileiros a virem para Portugal, que apareceram no grupo a pedir ajuda e no processo para virem para Portugal, para tratarem de como é que as coisas se passavam, essas perguntas que o doutor me fez agora, como é que queriam vir para Portugal e como é que haviam de tratar e como é que as coisas se passavam. Pronto, já ajudámos e procuramos ajudar da melhor forma quem pede ajuda. Porque há assuntos que são comuns, acabam por ser, por exemplo, tanto assuntos que acabam por ser comuns. Agora, é claro que existem assuntos específicos que aparecem que são do Brasil, obviamente que nós não é um grupo, essencialmente é um grupo português, não, por exemplo, o doutor falou uma coisa que ele disse assim, eu qualquer dia vou tentar, há coisas que eu já começo a perceber por exemplo, o doutor falou há bocadinho do seguro, do convênio, esse o convênio é o tipo seguro de saúde, não é? O tipo é o seguro de saúde, os convênios são seguro. Eu estava convencido de uma coisa que havia seguros que havia convênio e que havia seguros privados de saúde. São a mesma coisa. O convênio e seguros privados de saúde são a mesma coisa? Convênio e seguro de saúde é a mesma coisa. A gente paga por mês para ter exame médico, paga extra. Eu pensei que convênio que fosse eu pensei que os convênios que fosse, porque aqui em Portugal nós temos uma coisa que são as IPSS. O que é que são as IPSS? São instituições particulares, são instituições de particulares solidariedade social, ou seja, são instituições privadas, mas que não visam lucro, por exemplo, as misericórdias, as misericórdias que não sei se há aí no Brasil,
Não sei se existem misericórdias aí no Brasil. Tem. Existem misericórdias. Aqui existem as misericórdias que não visam o lucro. São instituições particulares de solidariedade social. Ou seja, elas têm também as misericórdias, por exemplo, algumas misericórdias têm hospitais privados. E o que é que o Estado faz? Muitas das vezes o Estado faz protocolos com essas... privilegia primeiro os protocolos com estas instituições. Só depois é que recorre aos privados mesmo, aos hospitais privados. Porque os hospitais privados, esses visam lucro. As IPSS não visam lucro. Eu pensei que houvesse os convênios que fosse um seguro que cobrisse sobretudo as IPSS. Não, aqui... Compreendo. Sim, entendi. Mas aqui não, aqui ou é SUS, que é 100% gratuito, Sistema Nacional de Saúde, ou os convênios que a gente paga todo mês um extra para ter acesso a hospitais melhores, médicos melhores, exames mais rápidos. São essas duas opções, basicamente. Ou o SUS ou os convênios. Mas aqui o Estado o que é que faz? Quando aqui nós é assim, nós temos o Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço Nacional de Saúde, por vezes, não consegue dar vazão a tudo. Ou seja, os hospitais não conseguem dar... E então eles fazem acordos, por exemplo, a minha mãe foi operada às cataratas, mas a cirurgia estava muito demorada, e então deram a hipótese de ser operada numa misericórdia, acho que era uma misericórdia, já não me recordo, até numa misericórdia em Anadia, e ela foi operada numa IPSS. Fazem esses acordos do Estado com essas entidades. Portanto, como no hospital mais próximo, que era em Viseu, estava a ser muito, muito demorada a cirurgia, o Estado dá a hipótese ao doente ser operado numa instituição privada. Às vezes acontece aqui. Mas faz esse acordo com... Às vezes acontece aqui também, quando está muito demorado. O Estado é que tem esses acordos com isso. Por exemplo, os laboratórios, nós por exemplo, nós aqui, nós podemos ir aqui ao médico de família, e pedir para fazer pelo Serviço Nacional de Saúde, e vamos fazer um laboratório privado pelo Serviço Nacional de Saúde. E aí pronto. Quem tem, agora como está, agora já não se paga taxas moderadoras, mas antigamente quem tinha lá o atestado de multiusos, tinha incapacidade, não pagava taxas moderadoras, pronto, agora já não, agora como está tudo isento, agora quem for pelo centro de saúde já não paga as taxas moderadoras, se for o médico de família a pedir essas análises, já não paga essas taxas moderadoras. Entendi. Então, ó, todo mundo que estiver assistindo agora ao vivo, ou depois no Instagram, ou depois no YouTube, abre o Facebook, vai pesquisar o grupo do Afonso que chama Nós Tomamos Conta da Esclerose Múltipla. É um grupo majoritariamente composto por pacientes portugueses, mas tem alguns brasileiros. E lá tem muita gente para tirar dúvida, trocar experiência, porque os sintomas muitas vezes são parecidos, a solução muitas vezes é parecida. Eles conseguem ter ideia do que um fez, o que o outro fez. Então é um grupo para tirar muita dúvida, conversar, conhecer novas pessoas. Então depois procurem lá no Facebook. Nós Tomamos Conta da Esclerose Múltipla. Quem estiver vendo ao vivo, quem estiver vendo mais tarde. E o Dr. Mateus é o especialista do grupo. Eu ajudo lá. Eu ajudo lá algumas respostas, algumas dicas, eles me marcam lá quando precisam de mim. Eu acho que... Foi amavelmente aceitou esse convite meu que eu fiz. E que eu agradeço aqui essa ajuda que deu e que vai dando sempre pronto, que há uma dúvida que já várias vezes
há doentes que perguntam e dizem assim, e o doutor responde, disse assim, responde, é muito simpático, é muito prestável, muito prestável. Eu tirei os comentários aqui para a gente fazer uma foto. Então, quem estiver assistindo, tira um print do celular, depois posta nos stories e marca eu e marca o Afonso. Eu desativei os comentários para aparecer melhor a imagem. Então, quem estiver assistindo, faz uma foto, depois posta para a gente marcar. Ok. Acho que já deu tempo para quem é rápido. Então, de novo, Afonso, queria agradecer. Eu acho que não apareceu mais perguntas, já está bem tarde aí, passou da meia-noite, tem que tomar teu remédio. Ok, ok. Eu é que agradeço o convite, e peço desculpa que eu tenho apesar de serem não, foram menos do que aquelas que eu esperava, mas tenho de vez em quando, tenho estas brancas, tenho devido à doença me afetar um bocadinho a forma. Mas foi muito bem, todo mundo disse que Infelizmente entendeu. Todo mundo falou que entendeu bem, que não teve muito branco, deu para conversar bem, tá tudo tranquilo. hoje fluiu melhor do que ao costume, né? Fluiu melhor do que às vezes tenho mais, bloqueio mais vezes, bloqueio mais. Então tá bom, boa noite para vocês, até a próxima. Tudo bom. Tudo bom, doutora. Muito Vocês obrigado também. pelo convite. Está bem? Tudo bom. Agradeço muito a todos. Muito obrigado por assistirem. Está bem? Tchau, Muito tchau, obrigado. boa noite. Deus, boa noite. Deus. Obrigado.